Hoje vamos ver aqui aqueles remakes ou remasters de jogos que ninguém pediu. Você tá cansado de ficar jogando games pesados e complexos e só queria jogar alguma coisa simples e leve pra matar o tempo? Então conheça o Stug, um jogo de navegador de tanque de guerra online, onde você precisa capturar bandeira e sobreviver às batalhas usando o seu canhão. O mais da hora aqui é que a premissa é muito simples, basta você capturar as áreas primeiro do que os seus inimigos e batalhar com eles freneticamente. E a coisa mais da hora é que você pode usar o cenário ao seu favor pra acertar tiros cabulosos, tipo fazer tabelinha com a parede, tá ligado? Acertar a parede de um ângulo de tal forma que a sua bala vai rebater e acertar o inimigo. Tem hora que acontecem umas jogadas aqui que você não acredita que era possível fazer. E o melhor de tudo é que o jogo é de graça e você não precisa instalar absolutamente nada. Ou seja, vai rodar em qualquer PC. Basta você abrir o link que tá aqui na descrição. Pelo computador, tem que ser pelo PC, hein, galera, pra funcionar. Jogar um pouco, vai lá, joga e depois me conta se não é divertido pra caramba. E dá pra jogar com seus amigos também. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, pra começar não poderia ser diferente, vamos falar aqui de The Last of Us Parte 1, que chegou agora recentemente pro PlayStation 5 e foi um jogo extremamente polêmico, porque as pessoas já não percebem tanto a evolução e porque também esse game era de PlayStation 3, ele foi lançado inicialmente em 2013, no final da geração do PS3, e ele tinha gráficos que impressionam até nos dias de hoje. Só que depois disso, eles lançaram uma versão remaster pro PlayStation 4. E aí fica aquela confusão. O que é remaster e remake, né? Remaster, os caras só atualizam o jogo ali, deixam na resolução maior, tem algumas melhorias e tudo mais. Remake é quando o jogo é feito do zero. Mas nem sempre o remake ele precisa adicionar coisas novas e tudo mais. E foi o caso desse The Last of Us Part 1 de PlayStation 5 aqui. Ele foi totalmente feito do zero. A gente não pode negar que o jogo tá bonito pra caramba, um dos games mais bonitos da geração. Graficamente ele ainda tá mais bonito do que o The Last of Us Parte 2, que veio antes pro PlayStation 4. Tem um monte de coisas novas ali de acessibilidade, que é muito legal pra ajudar várias pessoas que tem algum problema e tal, que tem alguma dificuldade com videogame, pra poder também se divertir com o game. Porém, a gente tava esperando ali grandes mudanças. A principal delas é que, como o jogo estava sendo refeito, eles iriam atualizar a gameplay do jogo, porque a gameplay do The Last of Us Parte 2, se você for comparar com a versão de PlayStation 3, a evolução é muito grande, é bem mais fluido, é muito mais animado a forma como você joga o The Last of Us Part 2, como você corre, bate nos inimigos e tudo mais, e a gente queria que essa gameplay estivesse dentro do remake aí do The Last of Us Part 1. E o que pegou mesmo a galera, os fãs, que dividiu ali a galera entre essa questão de não precisava e precisava realmente, foi o preço, galera, que chegou aí na bagatela de R$350 pra gente aqui no Brasil, ou pra galera na gringa por $70, que é um preço meio exagerado para um remake. Não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. E a gente pode ter um exemplo claro aqui de outras franquias de outros jogos que quando foram lançar um remake tinha um preço promocional porque já estava aproveitando muito do jogo anterior, que foi o caso inclusive do Shadow of the Colossus. Na época do lançamento ele não veio com preço cheio, ele teve um desconto. Crash Bandicoot também, a trilogia, chegou por R$140 no Brasil, 3 jogos totalmente refeitos. Então a sacanagem foi cobrar o preço cheio nesse game aqui. Mas aí fica aquela questão, se você nunca jogou The Last of Us Parte 1 e quer jogar, tem o PlayStation 5, essa é definitivamente a melhor versão de todas pra você jogar, porque o negócio é realmente muito bonito. O jogo já era muito bom, a versão de PlayStation 3. Eles refizeram, tem ali umas melhorias significativas no visual e tal, nas expressões faciais, coisa que era natural de acontecer depois de 10 anos aí que o jogo saiu originalmente. Porém, a gente esperava um pouco mais justamente pelo preço que eles cobraram. Você concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo. Mas é aquela coisa, o jogo ainda continua sendo excelente, porque é The Last of Us. E sabe como é que você pode fazer para pagar mais barato nos seus jogos aí, não quer pagar 350? Utilizando a nossa extensão, que é o Mais Barato. Ele é um comparador de preços que te ajuda a economizar nas suas compras e ainda você consegue criar um alerta ali pro preço que você quer pagar. Ah, quando esse jogo estiver custando R$100, eu quero ser avisado. Você vai lá, cria bonitinho e já era. É totalmente de graça. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição aí. Tem aplicativo pra Android também, beleza? Obrigado, amigo. Você é um amigo.
007 GoldenEye foi um jogo que mudou os jogos de tiro pra sempre. Esse jogo fez a história ali no Nintendo 64 ao apresentar o modo multiplayer lendário e um modo single player que também era muito marcante, criando algumas das mecânicas de FPS que dominam o mercado até os dias de hoje. Vocês já me viram contando sobre isso aqui várias vezes no canal, mas sempre tem gente nova, né? E quem viveu aquela época lá tem muito carinho sobre esse game. Então não foi nenhuma surpresa quando em 2010 a Activision anunciou um remake desse jogo icônico pro Nintendo Wii, um jogo que prometia ser fiel ao jogo original, mas que também prometia atualizar algumas coisas para fazer o jogo se comunicar melhor com o público mais jovem. A ideia até parecia boa, mas quando o jogo veio à tona, todo mundo percebeu que ele não tinha aquele apelo mágico do game dos anos 90. Para começar, o Nintendo Wii tinha praticamente a potência de um PlayStation 2, então eles não tiveram tanta evolução gráfica assim. Isso até foi resolvido em partes com a versão HD que saiu pro Xbox 360 pouco tempo depois. Só que esse jogo tinha uma séria crise de identidade. A graça do GoldenEye original lá na época é que ele era um jogo muito inovador, mas esse remake não tinha nenhuma inovação frente aos outros FPS do mercado e pra piorar tudo, muito apelo nostálgico foi jogado pra fora com essa ideia de modernizar o game. Então eles tiraram muitas coisas que os jogadores gostavam pra tentar incrementar e colocar ali algo mais atual, mas acabou não agradando todo mundo. Que pena. Você já ouviu falar no jogo Grabbed by the Goalies? Pois é, eu também não, mas pelo que eu descobri, ele foi um dos primeiros títulos que a Rare lançou depois que ela foi comprada pela Microsoft. Essa desenvolvedora ficou muito famosa por ter lançado jogos lendários como Donkey Kong Country e o próprio GoldenEye que a gente acabou de falar aqui. Mas depois da compra da Microsoft, essa galera baixou muito o nível e esse jogo aqui foi a prova de que eles não eram mais como antigamente. O Grabbed by the Goalies é um jogo estilo ação e aventura que saiu exclusivamente para o primeiro Xbox em 2003. Mas apesar do estúdio de peso por trás, o jogo era bem fraco e acabou indo parar no limbo do esquecimento muito rápido, com vendas fracas e um flop colossal. O bizarro é que mesmo sendo um fracasso, ele foi o primeiro jogo a ganhar retrocompatibilidade com o Xbox One. E pra piorar, esse jogo ainda ganhou uma versão remasterizada pro Xbox One com 60 FPS e alta definição com a coletânea Rare Play, um remaster que definitivamente ninguém da terra pediu. Foi no meio de vários outros games bons ali, os caras, já que estamos fazendo uma remasterização aqui pra deixar o jogo com alta resolução e 60 FPS, bota esse no meio também aí e deixa a galera que gosta jogar isso aí. Melhor do que nada. Quando você pensa que a coisa não pode piorar, vem um desocupado e lança um remake de um dos piores jogos já feitos na história, só pra comemorar o aniversário da cagada que ele fez. Eu tô falando aqui do jogo Night Trap, um jogo infame que volta e meia aparece de novo aqui no canal. Esse jogo é um FMV em full motion video e pra quem não sabe, esses FMVs são meio que filmes interativos onde cada ação do jogador desencadeia uma cena diferente, meio que te dando liberdade pra conduzir a história de acordo com as suas atitudes no game. Tá ligado ali o Heavy Rain e tal? Então, não tem nada a ver. Mentira, lembra um pouco, mas a diferença é que são atores reais e tal que fazem o game, né? Não é? Você não controla de fato a gameplay. Em Night Trap, o objetivo do jogador é salvar um grupo de adolescentes de um grupo de vampiros, acionando uma série de armadilhas que ficam espalhadas pela casa. A ideia até que parece ser boa, mas na prática a jogabilidade é extremamente limitada. Você praticamente fica assistindo um filme, essa é a verdade. O bizarro é que os desenvolvedores dessa pérola eram doidos pra fazer um remake / remaster dessa obra pros tempos modernos. Eles até tentaram financiamento coletivo, mas como ninguém queria, o projeto não bateu nem 20% da meta. Ou seja, já tava escrito que ninguém queria jogar essa merda de novo. O problema é que esses caras são insistentes e por conta disso, eles desenvolveram por conta própria e lançaram em 2017 um remake comemorativo de 25 anos pra várias plataformas, mas mesmo em Full HD 60 FPS o jogo ainda é completamente bizarro e quase ninguém deu bola. Parabéns, Zé! Silent Hill é uma franquia muito famosa e quando surgiram boatos de uma possível versão remasterizada dos jogos clássicos, todos os fãs foram à loucura. Afinal, os jogos clássicos são ótimos e um remaster no máximo melhoraria a resolução e a taxa de quadros. Então não tinha como a Konami estragar isso, né? O problema é que, bem, tinham alguns probleminhas ali que eles conseguiram fazer. Pra começar, a Konami decidiu remasterizar só o Silent Hill 2 e o 3, deixando outros títulos importantes de lado, principalmente o primeiro, pô, os caras esqueceram do primeiro. Eu sei que todo mundo ama ali o Silent Hill 2, mas pô, lança pelo menos o do primeiro, do Play 1 lá, né, pra gente jogar bonitão. Mas não, os caras simplesmente saltou um e fez o 2 e o 3.
E a maior doideira disso é que eles nem tinham mais o código original do lançamento desses jogos, o que obrigou os desenvolvedores a refazerem do zero muita coisa que não deveria ser mexida. Era mais fácil baixar a versão Piratex então aí na internet, né? Porque tem empresa que já fez isso, tá? Que não tinha mais o jogo, foi lá e baixou a versão que os fãs colocaram na internet e relançou de forma oficial aí, né, Nintendo? Mas enfim, quando foi lançado, essa coleção realmente trazia gráficos em alta resolução, mas também retirava várias coisas que eram marca registrada da série, como a própria névoa que sempre deu aquele clima marcante de Silent Hill, que era até uma forma também de economizar a memória do jogo, porque tinha névoa, o jogo não precisava carregar o mapa inteiro ali e deixava o videogame trabalhar tranquilamente, tá ligado? Tem gente que gosta desse remaster, tem outras pessoas que não gostam e tal, é meio dividido. Tem gente que fala que esse remaster estragou completamente os jogos originais da franquia e que vale a pena você nem jogar essa versão remaster aqui. Mas me diz aí, você jogou? Valeu a pena? Como é que é? Maneiro isso aqui, mais ou menos também, mas vai. E agora, pra encerrar, vamos falar do jogo Conker Live Reload, um remake lançado em 2005 do clássico Conker's Bad Fur Day, que originalmente foi lançado pro Nintendo 64 no ano de 2001. O jogo original de 64 é um clássico cult. Conker's Bad Fur Day foi um jogo que testou os limites da Nintendo com muitos palavrões e uma história tão absurda e politicamente incorreta que muita gente fica impressionada até hoje como esse projeto foi aprovado e foi lançado principalmente nesse console que era um console pensado pra toda a família. E como cereja do bolo, esse foi um dos últimos jogos da Rare lançado pra Nintendo antes de ir pra Microsoft. E quando aconteceu essa treta toda aí que a gente já comentou entre a Microsoft e a Rare, eles começaram a trabalhar em um remake do Conkers pro Xbox clássico. Mas ao invés de ter mais liberdade, esse remake acabou sendo mais censurado do que a versão do Nintendo 64. Olha que coisa bizarra, mano. O Xbox ali que é sangue, destruição, tiro pra todo lado, que não sei o que. O videogame moderno teve limitações, censura nesse jogo e no console da Nintendo isso não aconteceu. E além disso, ninguém queria um remake desse Conkers aqui naquele momento. O jogo original não tinha sido um sucesso estrondoso e 4 anos era muito pouco tempo pra se fazer um remake, né? Porque o jogo era recente, ainda tava na memória, no consciente da galera. Então quase ninguém se interessou nele. Na prática, até que os gráficos evoluíram, mas como eu disse, era um remake que ninguém deu bola porque realmente não precisava. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo aí que recebeu remake, mas que não merecia? Olha lá, hein? Não vai comentar Shadow of the Colossus aí não, que eu vou te dar uma bica se eu tiver na rua, hein? Tô brincando, gente. Jamais faria isso aí. Opinião de cada um, não tem problema não. O Shadow tá no meu coração aqui, eu vou defender mesmo, não tem jeito. Eu vou deixar pra vocês outro vídeo relacionado que eu acho que vocês vão curtir. Se você gostou desse vídeo, fortalece aqui com seu joinha, inscreva-se no canal e eu vejo vocês numa próxima. Valeu!